Os videogames ali expostos ali, na época em que eu entendo assim que todas as mídias evoluem de uma forma no começo meio titubeante, buscando o espaço dela, né, para depois elas adquirirem alçarem voo por conta própria. Os videogames, por exemplo, como o Atari, por exemplo, o Odyssey, eles tinham uma performance que era muito deles, mas porque a tecnologia era limitada. No cinema também isso aconteceu, a tecnologia do começo no cinema era limitada. Ela evoluiu depois. Eu estava comentando até com a Erika que o Odyssey, por exemplo, que eu joguei quando era criança, quando os dinossauros andavam sobre a Terra, ainda eu joguei Odyssey. O Odyssey era um videogame brasileiro. Ele foi o primeiro videogame produzido no Brasil, produzido pela Philips, aqui no Brasil. E eu lembro disso porque tinha jogos ligados à temática brasileira. Tinha um jogo, o Odyssey, chamado Didi na Mina Encantada, que era baseado num dos filmes do Didi, um dos filmes dos Trapalhões, da época. Naquela época já havia convergência de mídia. A parte da literatura, eu acho que ela evoluiu muito agora nos games mais recentemente, porque os games evoluíram muito na questão narrativa. Os games antes eram uma coisa mais truncada. Depois eu lembro que alguns anos atrás começaram a surgir séries, principalmente os japoneses começaram a desenvolver muito isso, né? Por exemplo, séries como Final Fantasy, por exemplo, que surgiu em videogames como PlayStation 1, Saturno, não me engano, se não me engano meu. E você já começa a ver histórias, você começa a ver sagas, né? É natural que depois os videogames, a plataforma dos videogames se volte um pouquinho para alguns aspectos literários. Esse game que você está falando eu não conheço, mas ele às vezes faz referência, por exemplo, mais às vezes à história do que à literatura. Ele pega um cenário histórico, um fundo histórico e a partir daí você joga, como Assassin's Creed, por exemplo. Assassin's Creed é desse jeito, né? Tem um fundo histórico, né? Por exemplo, tem um game do Assassin's Creed que o cara está em Veneza, ou tentar não sei aonde. Aí, quando você vai ver o game, tem uma história que se desenrola sobre um pano de fundo que você sabe o que aconteceu. Só que, obviamente, que o jogo faz alterações na história. Mas eu acho que é um caminho interessante, é um caminho que pode fazer a literatura servir como apoio, do jeito que eu falei, sem muito respeito. Mas pode fazer a literatura servir de apoio, por exemplo, a alguns tipos de jogos, inclusive no Brasil, né? Porque o Brasil, até onde eu leio, eu não sou muito entendido, mas evoluiu muito nessa parte de desenvolvimento de games, né? Eu acho que é importante ter matemática nossa. Tem um jogo do Guarani? Quem sabe, né? É muito aventuresco. Seria tipo um Príncipe da Pérsia de tanga, né? Algo do gênero assim, né? O Príncipe da Pérsia é um jogo totalmente aventura, né? Você pegar o Peri, por exemplo, eu vejo muito eu fico imaginando o Peri num game do Guarani, eu fico imaginando o tipo Príncipe da Pérsia, porque ele fazia coisas inacreditáveis, como o Príncipe, por exemplo. Por que não? Possível, muito aventuresco. O Guarani tem todas as características para virar uma aventura. Todas. Então, por que não? Possível, né? Eu tenho. Não fala, pai. Seguinte, Gato, você está dizendo pra gente que existe uma transmedialidade, né? Que é o termo do estudo, o termo correto do processo aí. E que o Brasil já fazia isso desde do século XVIII, XIX, né? XIX, com o Guarani. E aí, chegou aqui agora, em 2015, daqui, o que virou? Essa herança toda está chegando aonde no Brasil aqui? Quem que tá descontando aí para fazer a literatura brasileira ganhar alguma coisa? Essa pergunta é ampla. Não, tipo assim, pensando no Guarani, se o Guarani tivesse que trazer uma herança, ele estaria aonde? Na novela, no canal fechado de televisão, nos quadrinhos novos, onde é que veio? Eu acho que a herança do Guarani, não em si, assim, a história em si. A história do Guarani é muito simples. Na verdade, enredos, essas coisas muito simples. Acho que a grande herança do Guarani foi a forma como ele foi concebido. No momento que ele foi concebido dentro daquela plataforma do jornal, escrito pensando no jornal em capítulos, pensando no gancho, pensando no suspense, pensando na agilidade, a partir desse momento ele começa a trazer elementos que depois vão se incorporar em outras mídias. O que acontece no Guarani, acontece posteriormente. Depois o Guarani tem uma adaptação também para a televisão, isso aí eu não falo no meu trabalho, também não tem mais nem espaço, né? Mas teve uma adaptação para a televisão, teve uma série da TV Manchete. A extinta TV Manchete que foi adaptada do Guarani. Não assisti. Precisa ver se eu acho algum dia para assistir. Mas eu sei que teve. Foram muitos capítulos, tudo. Na verdade,
O folhetim foi a primeira, aquilo que eu falei, o folhetim foi a primeira novela. Acho que essa é a grande herança nossa, né? A novela, que é feita, as novelas feitas na televisão, as produções televisivas, são os grandes produtos de exportação brasileira, cultural. As novelas brasileiras, principalmente as da Globo, são exportadas para N países aí. Até hoje tem neguinho no mundo vendo Escravizaura. Escravizaura foi feito com, sei lá, acho que não sei nem se eu tinha nascido, eu era criança, cara. E até hoje tem gente assistindo Escravizaura. Com a, como é que chama aquela atriz lá? Escravizaura? Célia Santos. Até hoje tem gente assistindo Escravizaura. Outro dia eu vi, tem gente em Cuba assistindo Escravizaura, não sei. Quer dizer, é o grande produto de exportação. Eu acho que o Guarani, não só o Guarani, mas todos os folhetins brasileiros, mas o Guarani foi um caso especial, na minha opinião. Iniciaram justamente essa questão da transposição de mídias, da transmedialidade, que é justamente a obra ser adaptada em um monte de suportes e permanecer intacta assim, com reconhecimento do público. O público sabe do que está sendo falado, o público conhece a história, só que ele vai assistir do mesmo jeito, ele vai ler do mesmo jeito. E acho que é essa transmedialidade que dá força realmente ao modo como o Guarani foi concebido e que depois passou pelo século XVIII, XIX, pelo século XIX e XX, e está hoje no XXI ainda. Em 2009 foi feita uma adaptação em quadrinhos do Guarani. Até hoje é lembrado. Só fala assim, mas foi feito porque era um programa para levar nas escolas. Mas e aí? O pessoal não leu do mesmo jeito? Teve subsídio estatal? Teve. Mas e aí? Escolheriam o Guarani? Será que escolheram o Guarani por acaso? Não escolheram o Guarani por acaso. Escolheram pela capacidade dele, que é uma história até hoje conhecida e foi concebida no século XIX. Então essa eu acho que é aquilo que você falou, fechando a tua pergunta, é a grande herança. É a herança da transmedialidade no sentido de que ele permanece intacto, sendo passado pelas mais diversas mídias. Essa é a grande herança. A resistência brasileira. Então, mais um. Aí a gente tem dentro dos quadrinhos aí, uma galera que está usando a internet para divulgar os próprios trabalhos. Aí tá, o Orlandelli é um dos caras que viria aí hoje trabalhar com a gente aí. E esses caras, assim, como é que fica um trabalho de quem estuda o José de Alencar hoje, comparando com um cara que está fazendo quadrinho independente? Como é que você divulga esse processo aí? Porque a tua mãe estava dizendo para mim que você já falou em Atenas, já falou em Paris sobre isso, já falou em um monte de lugar, e Rio Preto é a primeira vez que está falando sobre o seu trabalho. Você vai ter onde minha ideia me levou. Assim, você compara, faz uma conteúdo exclusivo. Assim, como é que você está fazendo para divulgar? Toma essa. Eu acho que a ideia em si, não é porque a ideia é minha não, mas eu achei interessante. Fazendo meu comercial, não é porque a ideia é minha não, eu achei interessante. Mas olha só como ela me levou longe, né? Me levou onde eu nem esperava ir, na verdade. Eu nunca tinha não cheguei a planejar. Mas as coisas foram acontecendo. Eu cheguei a apresentar meu trabalho em Paris, apresentei em Atenas, em congressos internacionais, conheci muita gente. E quem me ouviu gostou também. Isso quer dizer, na verdade, é um espaço aí, essa questão que é o mais importante, né? É do Guarani, não do Guarani em si, mas do Guarani como produto midiático, como produto com potencial multimediático. As pessoas ficam espantadas muitas vezes em saber, né, ou pelo menos ouvir essa minha ideia meio doida, assim, de que o Guarani já era um produto com potencial multimediático, muito antes de se falar em mídia. Eu falo no meu trabalho que o Alencar era um homem de mídia van elétrico. Era um homem de mídia antes que se concebesse essa expressão mídia, antes de conceber essa expressão multimídia, esse tipo de coisa, o Alencar já era assim, ele estava no comando do jornal, ele ditava o ritmo das publicações. Quando ele publicou as cartas sobre a Confederação dos Tamoios, logo em seguida, ele anunciou no mesmo jornal a reunião das cartas no único volume para vender para os assinantes. Ele não intentava só detonar o poema do Magalhães, ele queria que as pessoas continuassem lembrando que ele tinha detonado. Ele anunciava no jornal que ele estava vendendo, estou vendendo as cartas sobre a Confederação dos Tamoios com a autoria de Ig. Ele não se revelou. Então, olha como é que são as coisas, o cara enxergava bem na frente nessa parte. Bem na frente. E durante a publicação do Guarani, ele continuou anunciando com destaque a venda das cartas sobre a Confederação dos Tamoios. Porque o Guarani ele considerava a resposta prática às cartas. Considerava a resposta prática ao poema do Gonçalves Magalhães.
Ele fala assim, eu ainda vou fazer uma literatura nacional, não que nem a sua. Ele falou, digamos que com outras palavras ele falou isso daí nas cartas. A literatura nacional necessita de um autor que realmente retrate a cor brasileira e realmente retrate a formação da raça brasileira. O Guarani foi a resposta prática, pelo menos a primeira tentativa dele. Embora eu considere que a grande resposta, a melhor obra do Alencar, a mais evoluída dele do ponto de vista linguístico, é Iracema. O pessoal não gosta, odeia, né? Mas Iracema é a obra mais evoluída. Mas essa ideia que eu tive foi justamente não de falar só do Guarani, mas de falar do Guarani como potencial de obra realmente multimediática. Desde o século XIX, muito antes de falar de multimídia. Então acho que esse é o pulo do gato, sei lá. E dentro da... A gente está fazendo a Semana Nerd, né? Aí se você for incluir o Guarani aí, você acha que na época, vamos fazer uma viagem no tempo assim, se tivesse nerd em 1890, né? O Guarani seria nerd ou não? O Guarani seria nerd, não tenho dúvida nenhuma disso. Naquela época tinha nerd, né? Os nerds eles eram chamados por outro nome naquela época, eram chamados de diletantes. Eram os nerds do século XIX, eles faziam muito barulho. Muito barulho. Quando eles gostavam de uma cantora lírica, quando eles gostavam de um determinado autor, eles iam na casa do cara, eles enchiam o saco do cara. Entendeu? Era que nem o show do Cooper atrás do Leonard Nimoy. E teve que ter uma ordem restritiva pro cara, não teve na série? Que assiste Big Bang Theory, sabe? Ele é tipo stalker, assim, né? Então, naquela época, os stalkers, os nerds da época, eram os diletantes, pô. Eles perseguiam o cara, ia na casa da cantora lírica, mandar flor pra ela, levar flor pra ela, enchia o saco da cidadã, não deixava ela dormir, era desse jeito. Era ou não era nerd? Então. E para terminar, como é que você vai fazer agora para dar continuidade nisso aí? Isso aí, se você tivesse que indicar uma nova adaptação, para qual tipo de mídia você indicaria o Guarani hoje? Acho que o Guarani caberia como você acabou de falar, assim, por exemplo, numa plataforma que ninguém testou ainda, a parte de quadrinhos multimídia, por exemplo, seria interessante. Games, interessantíssimo também, seria um plano a desenvolver. Como ele falou, tem um jogo aí que se passa numa época remota do Rio de Janeiro, né? Tem um fundo histórico, por que não o Guarani, por exemplo? Então tem todas as características de um game de aventura, por exemplo. Poderia ser muito bem desenvolvido. Claro que cair com algumas peculiaridades, não precisa botar um cara como ele estava no século XIX, faz um índio meio high-tech aí, sei lá. Né? O cara está na reserva dele, a reserva dele está ameaçada aí pelos poceiros, por não sei o quê, aí ele vai defender isso daí, ele é apaixonado por uma branca que é filha de um fazendeiro. Por que não o Guarani não poderia ser assim um game de aventura desse tipo? Ó, imaginei um roteiro, hein? Vou patentear. Patentear, pelo amor de Deus. Exclusivo. Mas é isso, eu acho que ainda é possível evoluir para outras plataformas, mas a gente sabe que hoje em dia a concorrência é grande. Né? Hoje em dia a concorrência é grande e não é fácil, mesmo hoje em dia uma obra como o Guarani tem tanto lugar assim. Mas por que não? É possível, né? Porque para quem desenvolve no Brasil, eu acho que é um veio a ser pensado, pelo menos, a ser cogitado. Não digo explorado, mas pelo menos cogitado, quem sabe no futuro explorado. Tem só uma noção de quantas adaptações foram feitas no Guarani? Em qual suporte? Cinema, eu acredito que tem umas 16, 17 adaptações cinematográficas ao longo do século XX. A ópera tem 16? Não, do cinema, cinematográfico. Teve a ópera, aí teve... Quadrinhos eu não tenho uma ideia exata. Quadrinhos teve bastante também, mas eu não sei te dizer um número. Eu foquei em 2 adaptações específicas no meu trabalho. Eu tive uma informação de um professor da USP, que tem uma adaptação, tem uma publicação do Guarani em tiras de jornal. Foi feito em 1928 na Gazeta de São Paulo, mas eu não localizei. Fui que nem louco atrás dessas tiras. Seria super interessante, porque as tiras de quadrinhos são, eu acho, extremamente interessantes como narrativa. É o folhetim em quadrinhos, só que eu não achei. Se eu localizar, talvez ainda faça algum trabalho sobre isso, mas agora não dá mais tempo. Animações, teve alguma? Teve alguma animação? Que eu me lembre, não. Eu realmente não... Tanto que eu acabei de falar para ele, a animação, por exemplo, não veio a ser explorada, porque realmente eu não vi. Já pensou um anime, por exemplo, um Guarani? Por que não? Por que só o japonês faz anime? Anime tipo... Guarani é totalmente aventuresco. Daí muito certo.
E aí é que entra a criatividade. O cara não precisa respeitar a obra, fazer com bonitinho. É que nem o game, acabei de falar aí, faz uma adaptação. Porque não é possível, teria a nossa marca. Seria bom. Você está falando de adaptações que você usou na sua referência. Tipo, um filme que chama a atenção de alguém e isso leva o cara a ler o livro. Ou alguma outra adaptação que leva o cara a querer conhecer mais. Hoje que a gente tem muita coisa de fora e que o cara não conhece, aí ele vê tipo um seriado, aí ele descobre que o seriado era um quadrinho e leva ele a querer conhecer o quadrinho. O que você acha que falta aqui para nossa literatura para chamar a atenção? Você acha que dá para fazer alguma outra coisa, alguma mídia que chame o cara pro livro? E se tem, o que falta para ter isso? E você falou, tipo, falta animações, tá faltando, tipo, por que você acha que não tem isso ainda? Acho que não tem grana, né? Grana tá faltando bastante, né? Produzir série, produzir filme, precisa de grana, né? Eu acho que no Brasil a coisa melhorou bastante. Ainda estamos longe do nível que eu vejo em outros países. Mas melhorou bastante. Por exemplo, os quadrinhos brasileiros são muito bons. Eu vejo pouca adaptação. Vejo pouco. Eu pego um cara que nem o Lourenço Mutarelli, por exemplo. Um cara espetacular. Ele teve que virar escritor para ser adaptado do cinema. É ou não é? Isso aconteceu. Escritor dos melhores, inclusive, de se passar. O Lourenço Mutarelli é muito bom. Mas a verdade, por exemplo, no caso dos quadrinhos brasileiros são muito bons, muito ricos, falta grana, falta investimento, né? Poderia ter uma coisa melhor, né? Eu fico pensando às vezes na qualidade de artistas nossos, nem o Angeli, por exemplo, que teve algumas adaptações na cultura dos escrotinhos, da Rebordosa e assim por diante. E acho que falta se aprofundar um pouco mais. Mas também falta grana, eu falei brincando, mas é verdade, falta grana. Tanto é que tem muita criações nossas que está sendo vendida para fora porque a gente não tem investimento aqui e o pessoal de fora está resolvendo investir para levar para eles. Exatamente, falta. Você pega o José Padilha, por exemplo, produziu Narcos com Netflix, uma série e tal. O cara foi buscar uma história colombiana, cara. Ninguém produz uma história nossa, poxa. O Brasil tem muita coisa interessante para mostrar. Muita coisa interessante, porque só a Globo faz série sobre história brasileira. Falta expandir um pouco mais. Aqui a Globo tem a grana, né? O restante não tem. Isso é triste, mas é verdade, né? Não precisa de dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Mesma animação, né? Mesma animação. Mas acho que falta um pouco mais de incentivo financeiro. Né? E acho que o brasileiro também, embora tenha melhorado bastante, o brasileiro também tem todo esse amor à literatura, né? Brasileira, né? Vamos falar a verdade, né? Hoje em dia os livros mais vendidos são de autores estrangeiros, né? Então, eu lembro que uma vez, esse tempo atrás eu olhei uma lista, estava olhando umas revistas muito antigas, de antes de eu nascer, e a Veja, na época, já colocava a lista dos mais vendidos, os livros mais vendidos. Você pegava a lista dos mais vendidos de 1970, 1969, sei lá, era só autores brasileiros. Você via Érico Veríssimo, você via Clarice Lispector, sei lá, outros autores aí, vários outros, a maioria brasileiros. Onde estão esses caras hoje? Ninguém lê mais. Ninguém lê mais esses caras. Todo mundo lê livro estrangeiro hoje, lê. Não tem nada contra, não. Pelo amor de Deus, vocês perceberam pela minha fala aqui que eu não leio só literatura brasileira. E tudo que vocês costumam ler eu já li também, já assisti, que eu gosto. Mas eu acho que a literatura brasileira é pouco falada, né? Não é à toa, né? A literatura brasileira é mal ensinada, né, nas escolas, né? Enfia um goela abaixo dos alunos, autores que o cara ainda não tem capacidade de entender, entendeu? Aí o sujeito pega ódio de um Alencar, pega ódio pega nojo de um Machado de Assis, pega o ojerizo de uma Clarice Lispector, não vai ler mesmo. O pior é que o cara vai estar perdendo, né? Que são autores que estão nos livros dos melhores do mundo. Quando eu falo isso, não falo porque eu estudo literatura brasileira, não. Clarice Lispector acabou de ser traduzida, acabou de ser publicada em inglês lá nos Estados Unidos, lá. Precisa ver a resenha que o Book Review, o New York Times fez. Eles consideram o lançamento do ano. A mulher morreu não sei quantos anos. E é a escritora nossa. E precisa valorizar um pouco mais, né? Mas eu acho que falta grana, falta incentivo e falta um pouquinho mais de conhecimento. Basicamente. Douglas, você tocou num ponto que eu até estou lembrando assim, da escola. É um crime, né? Como nos é passado a literatura brasileira na escola, mesmo poesia, assim, porque tem a questão da obra, um enredo e tal, contexto histórico, social, assim, mas, por exemplo,
a obra, cada leitor, ele tem uma leitura, cabe interpretação e tal, e parece que, pelo menos é a minha experiência na escola, você é totalmente punido, sabe? Você não tinha liberdade de interpretar e de ler uma obra de forma de uma forma tranquila, crítica, sabe? Você não tinha liberdade para isso. Então é um crime. Eu vejo, assim, você acabou de tocar num ponto que eu acho que tem, não sei, ainda, né? Provavelmente algumas escolas ainda fazem isso, né? Ou a maioria, né? Nesse sentido. Aí eu acho que fica difícil, né? A gente difundir a literatura brasileira como algo interessante, para que as pessoas sintam esse interesse. O pior é que a literatura brasileira é extremamente interessante. É muito. Riquíssima. Eu falo isso, né? A impressão que eu estou puxando a brasa para minha sardinha não é verdade. A literatura brasileira é extremamente rica. Nós temos autores que, poxa, eu falo isso sempre. Eu não estou brincando quando eu falo que Machado de Assis fosse publicado em inglês, ele seria maior que Harry James. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Machado de Assis é, na minha opinião, um dos gigantes da literatura universal. Um dos gigantes. É um cara que nem esse, ele só queria enfiar do goela abaixo dos alunos no ensino fundamental. Como é que o cara vai gostar disso? Ao invés de, por exemplo, trazer um ponto do Machado de Assis para a aula, comentar e discutir, o sujeito quer que o aluno leia Dom Casmurro de um cabo a outro. É um livro aparentemente simples, mas é um livro extremamente complexo. Né? Machado não era um autor fácil, mas é um autor riquíssimo. Eu acho que o aluno deve ser preparado. Eu tenho uma opinião, eu não estou atualmente lecionando literatura. Mas eu já assisti muita aula de literatura na minha vida e continuo assistindo e continuo estudando. Eu acho que o ensino de literatura no Brasil tem dois grandes pecados, na minha opinião. O primeiro é a normatização. Existe sempre uma norma para ensinar literatura no Brasil. Tudo tem que ter uma programação, tem que ter uma regra, tem que ensinar primeiro o romantismo, depois o simbolismo, depois o não sei o quê. Isso é um saco, meu. Pelo amor de Deus. Isso não tem cabimento. A gente estuda autores, não estuda escolas. Essa divisão que se faz nas escolas entre escolas literárias é uma divisão há muito tempo superada. Só que ficam enfiando isso na cabeça dos alunos. Como é que o cara vai gostar de literatura desse jeito? Parece que ele está decorando fórmula. Eu fiz matemática. Mas o cara está decorando a equação. O romantismo tem um autor falando tal. O romantismo começou em 1836, em 1856, com não sei o que, os Suspiros Poéticos e Saudáveis, sabe? 1850 e pouco, Gonçalo de Magalhães. Para com isso, pelo amor de Deus. Então eu acho que esse é um dos grandes, esse é um dos males do ensino de literatura no Brasil. O segundo é a sacralização. Eu chamo de sacralização, porque ficam tratando todo autor brasileiro como se fosse vaca sagrada. Ninguém pode ser criticado, ninguém pode ser. Se você gosta de um autor, se a pessoa não gosta, por que você não gosta de Machado de Assis? Ninguém é obrigado a gostar de Machado de Assis, ninguém é obrigado a gostar de Guimarães Rosa. Acontece que a pessoa tem que ser apresentada, ela tem que. A entrega da literatura é aos poucos. A entrega da literatura é uma coisa que você pega a pessoa pela mão e vai levando. Não é uma coisa que você dá mata-leão no aluno e arrasta ele para dentro da literatura. Não funciona assim. Infelizmente no Brasil é muito comum, né? Eu não sei se um dia isso vai mudar, mas espero que mude, sinceramente. Porque a gente não fica traumatizado, né? Eu quase fiquei traumatizado. Porque olha, tem uma coisa até engraçada, estou estourando meu horário. Uma coisa até engraçada é que o Alencar era um autor que eu não gostava antes de trabalhar no mestrado. Não gostava do Alencar. Tinha certa repulsa ao Alencar, né? Achava chato que ele escrevia. Até que a minha orientadora me apresentou para as opções de trabalho com crônicas do Alencar. Aí eu fui aos poucos lendo com calma, fui me inteirando e acabei virando fã. Minha esposa comprou uma biografia do Alencar, eu li, né? Fiquei fascinado pela vida dele, que o Alencar teve uma vida riquíssima, muito mais rica que a do Machado, porque o Machado foi um cara meio funcionário público, vida inteira. O Alencar não, o Alencar fez de tudo, filho de padre, né? O Alencar era filho de padre, né? Diz que mula sem cabeça, né? Filho de padre é mula sem cabeça. O Alencar era filho de padre, né? O pai dele era padre lá no Ceará e teve 8 filhos, né? Além dele. Padre da batina quente. E aí, quer dizer, ele tem uma vida interessantinha. Tudo isso me atraiu. A gente tem professor de literatura que fala que a gente não deve estudar, não deve saber como é que foi o autor, tem que saber como é que foi a obra. Gente, vamos parar de botar regra no ensino de literatura, pelo amor de Deus. Vamos simplesmente falar de literatura, vamos apresentar livros, textos, discutir em aula.
É isso que enriquece a literatura e faz com que o aluno depois se interesse pela literatura. Não ficar enfiando garganta abaixo do aluno conteúdo programático. Mas enfim, quem sabe onde isso muda, né? Eu acho que, na minha opinião, já foi pior. A gente tem que melhorar bastante, bastante. Então a gente vai encerrar, né, mais essa atividade aí da Semana Nerd. E aí eu gostaria de agradecer mais uma vez, Douglas, a sua disponibilidade em participar. E foi super legal a sua fala, porque é a primeira Semana Nerd que a gente está fazendo aqui no Senac, né? E surgiu com o objetivo, na verdade, da gente